Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo da manhã com uma prece. Jesus, Mestre querido, nosso amigo de todas as horas, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, nesse modo virtual, para realizarmos, Senhor, o estudo da manhã, do Teu Evangelho de amor, com as consolações trazidas pela nossa doutrina espírita. Que possamos, Senhor, unir nossos corações, nossos pensamentos em torno desse ideal que o Evangelho nos traz de um novo mundo, um mundo mais justo, um mundo mais amoroso, um mundo mais pacífico e com muita esperança. Que possamos, Senhor, nesses momentos de estudo, estarmos aprendendo e oferecendo as nossas melhores vibrações para que aqueles que estão sofrendo, para que aqueles que estão necessitados possam também, Senhor, servir-se da luz do Teu amor. Que Deus, nosso Pai Criador, continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Queridas mães, queridos pais, aqueles todos que me assistem, junto ao Centro Espírita Amor e Caridade, nós estamos mais uma vez aqui trazendo um estudo, dessa vez nos sábados pela manhã, no horário que seria o nosso estudo lá na nossa casa espírita. Como as atividades do centro estão suspensas, nós então, atendendo alguns pedidos de algumas mães, resolvemos fazer o estudo da manhã, como a gente realizava lá. Não será um estudo longo, serão estudos todos sábados, às 9 horas, junto com a evangelização. A gente vai mandar junto com a evangelização. E esses estudos serão de 15 a 20 minutos, para que todos nós, que se pudermos, que quisermos e que pensamos que precisamos continuar estudando, possamos nos servir para conectar com os amigos espirituais lá da nossa casa, conectar com Jesus, conectar com os trabalhadores também encarnados e possamos todos juntos, elevar o nosso pensamento a Deus e aprender junto com o Evangelho de Jesus. Nós resolvemos fazer o estudo seguindo o Evangelho, segundo o Espiritismo, seguindo os capítulos e os temas que estão dentro do Evangelho. Então, nesse primeiro dia, nessa primeira manhã, nós vamos estudar o capítulo 1, uma parte do capítulo 1. O nome do capítulo, o título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E ele começa com um texto em que o evangelista nos conta assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está no Evangelho de Mateus. Então, Allan Kardec, sobre esse trecho, esse trecho de 2 versículos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele nos fala uma frase que Jesus teria falado, dizendo que ele não veio descumprir a lei. Que lei era essa? Nós sabemos que Moisés ele instituiu 2 leis. Uma lei civil, que era aquela lei que botava ordem àquele povo daquela época, porque era um povo ainda muito embrutecido, porque era um povo ainda que usava de violência para resolver suas questões. Então tinha uma lei civil, como tem a lei hoje, o Código Civil, o Código Penal, que estabelece o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e as sanções que a gente vai receber caso a gente descumpra essa lei. Moisés também instituiu uma lei civil, que era uma lei para criar ordem ali naqueles que estavam ali junto a ele, que seguiam a ideia monoteísta trazida pelos profetas até então e chegou até Moisés. E Moisés também recebeu no Monte Sinai uma lei divina, que são os 10 mandamentos, que são todos aqueles que, inclusive, esse próprio capítulo cita. Não pronunciai o nome de Deus em vão, não matarás, honrai pai e mãe, não cometereis adultério, enfim. São 10 questões que são leis divinas. Qual a diferença entre uma lei civil e uma lei divina? A lei civil é instituída pelo homem, no caso aqui, nessa época, instituída por Moisés, para poder coordenar, orientar aquele agrupamento.
E a lei civil, ela é mutável. De acordo com que a sociedade vai mudando, essa lei vai, né, também se transformando. Nós, por exemplo, temos uma lei hoje que nos obriga a não fumar dentro de ambiente fechado. Essa lei não existia quando eu era moça, quando eu era novinha. Eu tenho 55 anos e as pessoas fumavam em restaurante, em qualquer lugar. Depois foi se entendendo que o cigarro faz mal não só para quem fuma, mas também para quem recebe aquela fumaça do cigarro. Então, depois foi constituída uma lei que proíbe o uso de cigarro, né, de quem usa, em locais fechados, até em locais abertos agora. Tem que ter locais separados para se fumar hoje em dia. Então, a lei humana é aquela que muda, a lei civil é aquela que muda de acordo com a sociedade. A sociedade vai ficando mais moralizada, mais atenta às questões de saúde, vai mudando essa lei. A lei divina, ela é imutável. Então, os 10 mandamentos, eles valeram para aquela época de Moisés, valeram para a época de Jesus, porque ele veio e disse que ele não veio destruir a lei, e valem para hoje em dia. Se nós pegarmos os 10 mandamentos ali, nós vamos ver que são itens que servem para o dia de hoje, né? E em relação à lei divina, nós sabemos que a lei divina de Jesus, de Moisés, ela foi acrescentada por Jesus quando ele falou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre tudo e ao nosso próximo como nós amamos a nós. Esse ensinamento se une à lei divina. O Espiritismo, né, vamos dizer assim, Moisés foi a primeira revelação, trouxe a primeira lei divina, que foi os 10 mandamentos. Jesus veio e trouxe a lei de amor, a lei maior. Dentro dessa lei de amor estão as virtudes como o perdão, como a indulgência, a compaixão, a tolerância, a paciência. E o Espiritismo, ele veio trazer as leis morais, né? Completando as leis divinas trazidas pela lei de amor de Jesus. Então, nós vamos ter lá na terceira parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo as leis morais. Que leis são essas? Lei de liberdade, lei de igualdade, lei de trabalho, lei de destruição, lei de justiça, amor e caridade. São leis universais, leis naturais, leis divinas, que servem para a humanidade em todo ponto que ela esteja no universo. Ou seja, nós temos vários planetas, milhões e milhões de planetas e trilhões de planetas que ocupam esse nosso universo. Essas leis servem para nós humanos aqui da Terra, como a humanidade que habita outros planetas ao redor desse universo imenso. Porque não temos só vida num planeta em meio de trilhões, né? Então, há vida em outros planetas. E essas leis divinas, trazidas por Moisés, trazidas e completadas por Jesus na lei de amor, e ainda aprofundadas pela ideia do Espiritismo, por esse Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, gente, eu falei errado. Não está dentro do Evangelho, não. Está dentro do Livro dos Espíritos. Pela terceira parte do Livro dos Espíritos, essas leis divinas, elas então vão ecoar, vão se unir para que sirvam em todo momento da idade evolutiva da criatura humana, em todos os universos, em qualquer tempo em que a gente viva. Então, essas leis, elas servem para nos nortear, para nos moralizar, para nos transformar em pessoas melhores, né? Jesus, e aqui nesse primeiro capítulo, ele coloca que Jesus, ele não era, né, um legislador moralista, ou seja, ele não veio trazer moralismo a nosso tempo para nós. O que ele veio trazer foi a sua vida, né? Ele só falou, a sua vida veio nos trazer, nos mostrar o quanto nós precisamos nos modificar para a nossa convivência mútua. Ele veio falar daquela vida futura, ou seja, que a vida real não é a vida material, mas a vida do espírito, porque o espírito sobrevive à morte do corpo físico. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Nós alimentamos o nosso espírito com os recursos necessários para que esse espírito evolua. Que recursos são esses? A prece, a leitura edificante, o passe, os pensamentos elevados, a conversa elevada, ou seja, tudo aquilo que nós não carregamos nas mãos, mas que nós carregamos na nossa mente e no nosso coração. Toda vez que a gente está estudando, nós elevamos o nosso padrão vibratório e podemos unir por sintonia com os amigos espirituais. E isso atinge o nosso espírito, a nossa essência. Toda vez que nós em casa, no nosso cantinho,
fechamos os nossos olhos ou não e fazemos a nossa prece, nós também estamos nos sintonizando aos amigos espirituais. E o que nós fazemos com isso? Nós estamos alimentando o nosso espírito com amor, com esperança, com paz, com boa vontade, com luz. E esse alimento do nosso espírito, ele faz com que a gente evolua, com que a gente se transforme. Por isso que as leis divinas, tanto trazidas por Moisés, quanto trazidas por Jesus através da lei de amor, que é a lei maior, e complementadas pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, através do Espiritismo, elas servem para a nossa mudança íntima, né? Não depende de ninguém. Ninguém precisa escrever essas leis. Elas estão gravadas na nossa própria consciência, segundo diz o Livro dos Espíritos. Como gravada? Toda vez que a gente vai cometer um erro, a gente pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? A nossa consciência nos chama atenção, porque a lei divina está gravada por Deus na nossa consciência, está dentro de nós. Nós precisamos buscá-la dentro de nós para que a gente tenha correção das nossas ações. Então, no nosso dia a dia, na nossa vivência em família, na nossa vivência na sociedade, na nossa vivência em trabalho, a gente precisa pensar e desenvolver essas leis, em trazer virtudes para que a gente possa evoluir, para que a gente possa trabalhar dentro de nós a nossa mudança. E quando eu mudo, quando você muda, quando os que estão ao nosso redor mudam, que sejam mudanças pequenas, a nossa sociedade muda, o nosso mundo muda. A gente pode transformar esse mundo a partir da nossa mudança. Ah, mas o outro, ele continua fazendo mal, o outro continua sendo egoísta, orgulhoso. Eu também sou egoísta e orgulhoso muitas vezes. Eu não percebo, né? Só percebo no outro. Mas à medida que eu vou mudando, que eu vou deixando o egoísmo de lado e vou pensando em ser mais caridoso, que eu vou deixando o orgulho de lado e vou tentando ser mais humilde, que eu vou deixando a impaciência e me tornando um ser mais paciente, mais tolerante, mais indulgente. Na medida que eu mudo, eu vou mudando a minha postura, as minhas atitudes, eu estou mudando, o outro também está mudando, mais o outro ali, e nós estamos fazendo uma sociedade menos egoísta, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade que não pensemos em utilizar armas para acabar com a violência, porque a violência não vai ser acabada com armas, né? A violência vai ser modificada, vai ser transformada em amor, vai ser transformada em convivência pacífica quando nós mudarmos a nossa atitude e nos tornarmos seres mais pacíficos. Essa é a verdade. Então, essas verdades trazidas pelas leis divinas, primeiro por Moisés, depois por Jesus, depois através do Espiritismo, são verdades divinas e universais. São as leis naturais que regem toda a nossa vida, tanto na nossa vida diária quanto a nossa vida em sociedade. Que possamos refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes. Muitas vezes a gente fica pensando o que o outro precisa mudar para que o mundo melhore, o que o outro precisa fazer ou não fazer para que o mundo se transforme em uma sociedade mais pacífica, mais justa, mais igual. Mas eu preciso também pensar e, primeiramente, pensar o que eu preciso mudar em mim. Que nós possamos, através do estudo constante do Evangelho, através da vivência evangélica, nos modificarmos, trazer aquilo que Jesus ensinou, através das suas parábolas, através da sua vivência, para o nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Nós temos aquele exemplo lindo de Jesus, quando a ele foi trazida a mulher adúltera. Quem é que trouxe a mulher adúltera para Jesus, querendo puni-la? Foram os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época, aqueles que viviam dentro do templo de Jerusalém, lá naquele templo de Salomão, falando, estudando, lendo tudo aquilo que os profetas antigos trouxeram, Isaías, Moisés, os vários profetas trouxeram, eles estudavam dentro do templo. Mas eles praticavam pouco, eram esses os religiosos da época, bem parecidos com os religiosos de hoje, né? E os fariseus, eles trouxeram a mulher adúltera até Jesus, porque dizia a lei, né, a lei civil da época, que a mulher, quando ela adulterasse, ou seja, quando ela traísse o marido, ela deveria morrer através do apedrejamento, ou seja, deveria ser apedrejada até a sua morte. E como os fariseus queriam tanto testar Jesus, a todo momento eles estavam testando Jesus, porque Jesus havia dito que não viria destruir a lei nem os profetas. Então eles queriam o tempo todo testar Jesus. Então eles trouxeram a mulher foi jogada ao chão,
aos pés de Jesus. E eles falaram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei civil, que ela deve morrer sob apedrejamento. O que dizes? Eles estavam testando Jesus. Jesus fica calado e começa a escrever na areia, calado. E aí um deles diz assim: Senhor, nada dizes? Ele levanta então e fala aquela frase que serve para nós nos dias de hoje, porque a vivência de Jesus, o que Jesus trouxe é vívido, é presente, é atualíssimo. E ele fala assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Diz o evangelista que do mais velho ao mais novo, as pedras foram caindo ao chão e aqueles fariseus foram se retirando. Passou um tempo e Jesus pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde: Senhor, todos se foram. E ele fala para ela: então, vá e não peques mais. Por que ele fala vá e não peques mais? Porque ele está advertindo ela que se ela continuar pecando, que ela pode responder, né, pelos seus pecados. Como nós sabemos, hoje o Espiritismo nos ensina que todas as nossas más ações refletem na nossa vida futura. Hoje nós estamos espiando um passado de erros que nós cometemos. E no futuro estaremos espiando ainda os nossos erros atuais ou erros passados que não conseguimos espiar nessa vida. Porque nós precisamos nos reparar com a lei. Falhamos com a lei, cometemos algo mal, nós precisamos nos reparar. Aquela mulher tinha falhado com a lei divina, né? Não cometereis adultério. A palavra adultério, ela não significa só a traição da mulher contra o marido, do marido contra a mulher. Eles usavam a palavra adultério significando adulterar a lei. Então, toda vez que eu adultero a lei divina, toda vez que eu cometo algum erro, algum engano, algum equívoco e adultero a lei divina e firo o meu próximo ou firo a mim mesmo, eu preciso passar por vidas sucessivas de expiações e provas para que eu possa me reparar com a lei e possa, através das provas, me evoluir para atingir a nossa evolução moral, o nosso destino final, que é sermos seres puros, perfeitos, tal qual o modelo é Jesus. Então, eu dei um exemplo aqui da utilização de uma lei civil, né, que vai mudar com o tempo. Né? Por exemplo, a lei de adultério. Hoje em dia, quem adultera, que é a traição, né, não é mais punido pela lei civil. Mas nós sabemos que é punido pela lei de Deus. Porque toda vez que a gente adultera a lei divina, nós falhamos, nós marcamos o nosso perispírito. E aí precisamos de vida, de uma outra vida, de uma outra vida, de uma outra existência, para que a gente possa espiar e provar as nossas faltas e assim caminharmos rumo à evolução. Esse foi o nosso estudo de hoje, pequeno, mas importante, para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar no nosso dia a dia, na convivência com os nossos filhos, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, na convivência em sociedade, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, para que a gente possa transformar a nós mesmos em seres melhores ainda nessa vida. Não nos tornaremos abruptamente, rapidamente seres perfeitos, mas nós podemos melhorar sim, e já estamos fazendo. Que nós possamos então, reunidos que estamos, encerrar o estudo do dia de hoje, da manhã de hoje, com uma nossa prece de agradecimento a Deus, igual fazemos lá no nosso centro, tá bom? Que Deus nos abençoe e que possamos então fazer a nossa prece final. Deus, Pai de amor, nós encerramos esse estudo, Senhor, com a nossa gratidão imensa a Teu amor por nós, com a nossa gratidão imensa ao nosso Cristo amigo, que tanto nos ensina, que tanto nos faz refletir através da sua vivência, através dos seus ensinamentos tão atuais, Senhor, para que possamos nos modificar, que possamos ter uma semana de paz, uma semana de esperança, que possamos, Senhor, nessa semana que se inicia a partir de amanhã, mudarmos o nosso comportamento, pequeno que seja a nossa mudança, para que possamos, Senhor, fazer de nós e fazer do mundo um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo de mais esperança, um mundo de mais paz, um mundo de mais luz, Senhor. Que possamos encerrar esse estudo de hoje com o nosso muito obrigada e com a proteção de Deus. E que assim seja. Fiquem com Deus e que Deus continue nos abençoando. Um bom dia a todos.